Olá, meus queridos amigos do Decorando a Lei Seca, muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos que estamos aqui trazendo para vocês, para aqueles que estão se preparando para concurso de procuradoria, especialmente o concurso da PGE do Piauí, que é o concurso cujo edital aí está na rua, o pessoal vem se preparando. Nós já conversamos aí em outras oportunidades sobre a importância desse concurso, para quem pretende se tornar um procurador ou uma procuradora do Estado. Nós temos no ano de 2025 um ano um tanto quanto vazio de concursos de procuradorias, embora tenhamos algumas expectativas já para o segundo semestre. Hoje, na mesa, a maior procuradoria que nós temos é a PGE do Piauí, razão pela qual a gente vem trazendo aí essa série de vídeos para complementar os seus estudos e sugerindo também que vocês aproveitem o nosso material de reta final pós-edital da PGE Piauí, que nós temos certeza será um diferencial na preparação das senhoras e dos senhores. Muito bem. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai trazer alguns julgados recentes do STJ, da STF, sobre direito tributário, que é uma das disciplinas que compõem aí o eixo base, né, do estudo para procuradorias, conforme a gente já vem de largo tempo aí comentando com as senhoras e com os senhores. Quem quer se tornar um procurador, uma procuradora, não pode hesitar em conhecer tudo aquilo que for possível sobre direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, processo civil, pelo menos. Essas 4 disciplinas compõem o eixo base das procuradorias. Então, na aula de hoje, a gente vai trazer aí um conteúdo bem importante, julgados bem importantes, principalmente para a PGE, no que tange à atualização jurisprudencial. Talvez vocês tenham conhecimento sobre um ou outro desses julgados. Se tiverem, não tem problema, vamos relembrar, mas se porventura vocês não conhecem esses julgados, é importante que vocês agora conheçam e aprofundem os estudos em relação a eles, tá bem? Deixa eu compartilhando a tela aqui, para a gente começar a nossa conversa mais propriamente sobre a temática da aula de hoje. Então, atualização jurisprudencial em matéria tributária do Decorando a Lei Seca, para quem está se preparando para a PGE do Piauí. O primeiro julgado que a gente traz aqui ao conhecimento dos senhores é um julgado do Supremo Tribunal Federal, um julgado recente, do início desse ano de 2025, que diz respeito à taxa de bombeiros. Esse tema foi enfrentado pela Suprema Corte no recurso extraordinário 1.417.155, e o STF fixou uma tese ao julgar o tema 1282 ou 1282 com a seguinte conclusão. Vejam a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal e superou uma divergência que havia na Suprema Corte, que ora entendia pela inconstitucionalidade da taxa de bombeiros e agora sedimentou, consolidou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade dessa tributação. Vamos à conclusão do Supremo Tribunal Federal. São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Então, essa é uma taxa de bombeiros que se refere ao corpo de bombeiro militar, certo? O Supremo, então, entendeu pela constitucionalidade dessa tributação, e nós não tivemos ainda acesso aos votos, não foram liberados, mas a gente consegue entender, por exemplo, que o Supremo passou a concluir que esse é um serviço específico e divisível, razão pela qual é possível, portanto, a cobrança de taxa em razão da utilização desse serviço efetiva ou potencial, ainda que de fato o contribuinte não venha a utilizar o serviço dos bombeiros, esse serviço ele está lá posto à disposição do contribuinte para eventual necessidade sua, de modo que o poder público vai poder sim tributar por meio de taxa esse serviço para fins de remunerar o corpo de bombeiros, por exemplo, de modo que não há inconstitucionalidade, portanto, nessa exação. Portanto, o primeiro julgado que a gente traz na aula de hoje, um dos mais importantes dentre os 4 ou 5 que nós iremos trabalhar aqui, porque diz respeito especificamente a uma taxa que é cobrada, ou que pode ser cobrada por estados, razão pela qual nós temos aí, fizemos uma aposta de que esse é um julgado que tem grande relevância para a PGE Piauí e grande potencialidade de vir estar na sua prova objetiva, certo?
Segundo julgado, pessoal, esse aqui é o segundo mais importante da aula de hoje: alienação fiduciária e responsabilidade pelo IPTU. Ainda que o IPTU seja um tributo municipal, e a gente esteja aqui falando de preparação da PGE do Piauí, do estado do Piauí, os impostos municipais têm previsão no edital, todas as espécies tributárias, de modo que vocês precisam estar atualizados em relação a todos os tributos, inclusive federais e municipais, e não só apenas os estaduais. E como esse julgado é um julgado que superou um debate que vinha sendo travado fortemente no STJ por meio de um recurso repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1158, nós entendemos também que ele tem grande possibilidade de estar nas provas aí de 2025, não só de procuradorismo, mas especialmente nas provas de procuradorias. Então, quanto a esse tema, alienação fiduciária e responsabilidade pelo pagamento do IPTU, o Supremo, ao julgar o recurso, o STJ, ao julgar o recurso especial 1.949.182, fixou a seguinte tese no tema 1158. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN. Essa foi, na verdade, esse julgado aqui foi uma derrota para a Fazenda Pública, que, em alguma medida, pretendia cobrar IPTU do credor fiduciário, principalmente das instituições financeiras. A tese da Fazenda Pública era a seguinte: para a Fazenda Pública, a alienação fiduciária implica a efetiva transferência de propriedade para o credor, e se o banco optou por uma modalidade que acarretará a transferência do domínio do bem, deveria sujeitar ao pagamento das respectivas obrigações. Entende, e eu entendi a Fazenda Pública, e provavelmente isso vai ser levado para o Supremo ainda para análise, a Fazenda Pública entendia que a instituição financeira era a proprietária do bem, mas apenas colocava no domínio do devedor a utilização desse bem. Enquanto proprietária, portanto, seria responsável pelo pagamento de IPTU, e para a Fazenda Pública essa tese era benéfica, porque essas instituições financeiras são, como regra, solventes, de modo que seria muito mais fácil cobrar um IPTU de uma instituição financeira, de um banco, do que de uma pessoa física, por exemplo. Mas a tese que prevaleceu no STJ, e essa que vocês precisam conhecer a partir de agora, foi a seguinte: para os bancos, no contrato de alienação fiduciária, o credor detém apenas a propriedade resolúvel, indireta do bem, para garantir o pagamento do financiamento sem que haja propósito efetivo de ser o dono. Os sujeitos elencados no artigo 34 CTN são considerados contribuintes do IPTU por terem relação direta e pessoal com o imóvel, ao contrário daquele que apenas detém a posse precária, como é o caso do credor fiduciário. Ainda disseram os bancos, o credor fiduciário não pode ser considerado como contribuinte, uma vez que não ostenta a condição de proprietário, de detentor do domínio útil, nem de possuidor com ânimo de dono, tampouco como responsável tributário. Não pode ser contribuinte nem responsável, segundo a tese dos bancos. Ainda sustentavam que o devedor fiduciante é quem deve responder pelo pagamento dos encargos que recaem sobre o imóvel, nos termos do artigo 27, parágrafo 8º da Lei 9514 de 97, e conforme a nova redação do artigo 23, parágrafo 2º dessa mesma lei, ela passou a impor expressamente ao devedor fiduciante a obrigação de arcar com o IPTU incidente sobre o bem. Acho difícil que a Fazenda Pública venha a reverter essa tese, essa conclusão da STJ, mas pode ser que ela ainda tente alguma coisa. Mas para fins de concurso público, o que vocês precisam fazer hoje, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel da instituição bancária, se for o caso, ela não tem responsabilidade tributária. Quem tem que pagar o IPTU é o devedor, o devedor fiduciante, que é quem está na posse direta do imóvel e com a intenção de ser o seu proprietário. Isso só vai acontecer, embora isso aconteça de fato quando ele quite todas as prestações decorrentes daquela transação que ele fez com a instituição financeira, certo? Então, esses dois julgados, taxa de bombeiro, no que tange lá a sua constitucionalidade e a responsabilidade pelo pagamento do IPTU nos casos de alienação fiduciária de imóvel, são os dois principais temas que nós trataremos na aula de hoje, razão pela qual eu sugiro uma especial atenção das senhoras e dos senhores em relação a eles, certo? Depois, ITCMD e arbitramento pela Fazenda. Esse aqui já é um julgado um pouco mais caro
para a Fazenda Pública Estadual, ao mesmo tempo em que esse é um tema que não gera tanta polêmica, mas vale aqui trazer o reforço para vocês. O ITCMD é um imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doação, é um imposto de competência estadual, ao lado, por exemplo, do ICMS e do IPVA, e no agravo no recurso especial, 2.580.956, o STJ entendeu que é legal o arbitramento pela Fazenda Pública da base de cálculo do ITCMD quando entender que o valor venal declarado não corresponde ao valor de mercado do bem. A gente pode imaginar que uma pessoa faça a doação de um bem imóvel, por exemplo, para outra, tem que pagar o ITCMD e essa pessoa atribua a esse imóvel o valor de 50 mil, quando sabidamente imóveis daquela região valem 500 mil reais, por exemplo, no mínimo. Então, a Fazenda Pública, ao chegar para fazer a avaliação daquele bem, perceber que o valor atribuído pelo devedor do tributo é extremamente irrisório, poderá, aí sim, arbitrar o valor conforme o valor de mercado que vai servir de base de cálculo para esse imposto. E aí vamos aqui à conclusão do STJ e a leitura do artigo 148 do CTN, que trata dessa possibilidade. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados pelo mercado. Artigo 148 do CTN, que fundamenta isso, e a redação é a seguinte: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, a Fazenda Pública pode arbitrar o valor que servirá de base de cálculo para o ITCMD quando o valor atribuído pelo devedor, pelo contribuinte, seja um valor que não corresponda ao valor de mercado efetivo daquele bem, certo? Então, a tese boa para a Fazenda Pública, basta que vocês saibam que isso é legal e que o fundamento legal desse arbitramento pela Fazenda Pública é o artigo 148 do CTN. Vamos lá, mais um. Outro julgado interessantíssimo para a PGE, que diz respeito aí, em alguma medida, a direito tributário, mas abraça também direito financeiro, por isso que eu trouxe esse julgado para conhecimento das senhoras e dos senhores, porque ele pode cair tanto em direito tributário quanto em direito financeiro, notadamente por se tratar aqui de um imposto estadual, por isso que é importante para a PGE Piauí. Lei estadual e isenção de IPVA de carros elétricos. A ADI 7728 do Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, senhoras e senhores: a emenda constitucional 95 de 2016, embora tendo por principal escopo a instituição de regime fiscal aplicável à União, incluiu no artigo 113 do ADCT um requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais. Esse requisito, por expressar a regra de processo legislativo e concretizar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos. Então, o artigo 103 do ADCT, incluído pela emenda constitucional 95 de 16, ele se aplica em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Tratando-se especificamente sobre renúncias fiscais, o processo legislativo sobre medidas de impacto fiscal deve ser pautado pela observância de duas condições: a inclusão da renúncia da receita na estimativa da lei orçamentária ou a efetiva ação de medidas de compensação por meio de elevação de alíquotas, expansão da base de cálculo ou da criação de tributo. E no caso específico, o artigo 113 diz o seguinte: a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. E no caso concreto, não é que o Estado não possa isentar carros elétricos ao pagamento de IPVA, pode, mas deve ser feito lá durante o processo legislativo dessa norma de isenção, o estudo do impacto orçamentário e financeiro dessa medida,
com algumas compensações, por exemplo, como, por exemplo, elevação de algumas outras alíquotas, expansão da base de cálculo, criação de novo tributo para compensar o impacto financeiro e orçamentário dessa isenção. Então, cuidem. Se vier uma afirmativa, por exemplo, na prova dizendo que não pode uma lei estadual conceder isenção de IPVA a carros elétricos, pura e simplesmente, ela está equivocada. Não é isso que o STF disse. O STF disse, olha, pode haver uma lei estadual que conceda isenção de IPVA para carro elétrico. Agora, ela deve observar o artigo 113 do ADCT da Constituição, da nossa Constituição, de modo que deve haver um breve estudo de impacto orçamentário e financeiro dessa abertura de mão de receita pública. Então, se eu abro mão de receita pública por um lado, em alguma medida eu devo ver alguma compensação para que os serviços públicos, em geral, não sofram um impacto significativo, em última análise, para que a própria população não sinta os efeitos desse benefício que o poder público venha a fazer para algum segmento e que possa gerar uma perda de receita, certo? Então, segundo o Supremo, para concluir, é inconstitucional a lei estadual que isenta IPVA de carros elétricos se ausente a estimativa de impacto financeiro e orçamentário, certo? Também julgado STF aqui, importante para PGS, porque se trata de um imposto estadual. E por fim, penúltimo, pessoal, ação de consignação em pagamento e impossibilidade de pagamento parcial da exação. Isso aqui é uma tese super interessante para a Fazenda Pública, é um julgado que pode cair em primeira fase, pode cair até mesmo em segunda fase. No recurso especial 2.146.757 do Mato Grosso, o STJ entendeu que não é cabível a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, isto é, o devedor deve consignar o valor integral da exação. Aí eu trouxe aqui para o conhecimento de vocês trechos da emenda aqui. Ação de consignação em pagamento, dúvida quanto ao local de recolhimento do imposto, impossibilidade de pagamento parcial da exação, inteligência do artigo 164 CTN, extinção da ação sem resolução de mérito. Eu que trouxe trechos do julgado do STJ que são elucidativos quanto à conclusão e à fundamentação que chegou aqui à Corte Superior. Na hipótese de fundada a dúvida sobre qual seria o município competente para a cobrança do ISS-QN, é legítima a propositura de ação de consignação em pagamento fundada no artigo 64, inciso 3º do Código do CTN, desde que haja depósito integral da exação. O STJ possui entendimento de que não cabe ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, isso é, o devedor deve consignar o valor integral da exação, uma vez que a ação consignatória, que é de natureza meramente declaratória, tem por objetivo apenas liberar o devedor de sua obrigação com a quitação de seu débito por meio de depósito judicial, quando o credor injustificadamente se recusa a recebê-lo, de modo que recolher parceladamente o valor do débito fiscal na seara da ação consignatória é desviar-se da finalidade por ela pretendida. No caso, consignou-se no acordo recorrido que seria incabível a ação de consignação em pagamento em razão de controvérsias quanto ao montante da exação, especialmente por ter o recorrente ingressado com outra ação judicial para fins de reduzir o valor do tributo questionando a sua base de cálculo. Desse modo, não merece reparo o acordo no Tribunal de Origem que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. Então, se o contribuinte não sabe quem é o credor do tributo, ele pode, na dúvida, para não pagar errado para o município A, para o município B, por exemplo, ajuizar uma ação de consignação em pagamento e depositar todo o valor do tributo devido para que o judiciário ali decida quem tem que receber aquele valor. Agora, se o contribuinte tem dúvida não apenas quanto quem é a respeito de quem seja o titular daquele crédito, mas também pretenda discutir o quanto realmente é devido, isso não pode ser objeto de ação de consignação em pagamento, que tem natureza meramente declaratória, de declarar que o devedor está livre das suas obrigações com o credor, seja ele quem for. Então, se eu pretendo discutir valores, eu não tenho interesse processual na ação de consignação em pagamento, eu devo aí discutir nas vias adequadas o quanto realmente eu devo de tributo. Então, pagamento parcial não
pode justificar a ação de consignação em pagamento na seara tributária. Se o contribuinte pretende discutir quem tem que receber o valor, mas não quer discutir o quanto ele vai pagar, porque ele entende que tudo que foi cobrado dele realmente é devido, ele pode fazer jus aqui ao ajuizamento de uma ação de consignação em pagamento, tá? Então, depósito parcial é falta de interesse de agir na ação de consignação em pagamento, e essa pode ser uma tese de defesa de vocês, por exemplo, numa eventual segunda fase, numa peça prática. E por fim, pessoal, um último julgado que diz respeito aqui ao ICMS especificamente, portanto, é um julgado que trata de um tributo, de um imposto estadual bastante importante para as PGEs e que a gente precisa compreendê-lo e fazer uma pequena diferenciação. Aqui a gente está falando de ICMS, de transporte intermunicipal e de exportação. Tem uma sutil diferença com uma súmula da STJ. Então, a gente precisa entender o que diz a súmula, precisa entender o que o STJ disse nesse caso, para não confundir. Aqui, no agravo em recurso especial 2.607.634 de São Paulo, disse o STJ, não incide ICMS sobre transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. ICMS, transporte intermunicipal, mercadorias destinadas à exportação, não incidência. E aí vamos ao que o STJ disse. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de cobrança de ICMS no transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. O STJ entende, conforme o julgamento da primeira sessão, dos embargos no recurso especial 710.260 de Rondônia, que a isenção prevista no artigo 3º, inciso 2º da Lei Candir, não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual. Nesse sentido, a isenção tributária do ICMS visa a não onerar as operações de exportação, garantindo a competitividade ao produto nacional no mercado internacional. Por sua vez, a súmula 649 do STJ estabelece que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, entendimento que deve se estender ao transporte intermunicipal. Dessa forma, não incide ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. Então, a súmula 649 do STJ, pessoal, ela já dizia que não incide ICMS no transporte interestadual se a mercadoria for destinada ao exterior. Se o final dessa cadeia de transporte chegará ao momento em que levará essa mercadoria para o exterior, para outro país. Isso é o que a súmula dizia. E o STJ, então, aplicou a mesma lógica dessa súmula, mas para o transporte intermunicipal. Também não incide ICMS do transporte meramente intermunicipal e não apenas no interestadual, se o final dessa cadeia de transporte levar essa mercadoria à exportação. Então, essa foi uma tese que a Fazenda Pública acabou vencida, uma tese desfavorável aos interesses da Fazenda Pública, mas que vocês precisam conhecer que recentemente o STJ, então, entendeu nesse sentido, não só no transporte interestadual, cuja mercadoria será destinada à exportação, mas também no transporte intermunicipal, cuja mercadoria seja destinada à exportação, não pode haver a incidência do ICMS. Certo, pessoal? Dito isso, nós fechamos aqui o nosso material. E na aula de hoje, então, nós tratamos aqui de alguns julgados do STJ e do STF, recentes do ano 2025, que nós entendemos aqui pertinentes para os estudos de procuradorias, em qualquer âmbito, mas também para a PGE Piauí, que é aquela procuradoria que está na ordem do dia, que vocês estão se preparando e vão enfrentar nos próximos dias. Então, tivemos aqui julgados do STF, julgados do STJ, tratando de ICMS, tratando de IPVA, tratando de ITCMD, então de 3 impostos estaduais, da taxa de bombeiros, por exemplo, que também é um tributo de competência estadual. Tivemos aqui julgado falando de IPTU, que embora seja um imposto municipal, vocês precisam conhecer para as provas de direito tributário, e por certo, serão cobrados esses assuntos de outros impostos, não só estaduais, na prova da PGE Piauí, e nós entendemos que, fazendo a lição de casa, estando por dentro da jurisprudência atualizada, publicada nos informativos, conforme na nossa primeira aula lá,
que nós tratamos da análise do edital da PGE Piauí, nós indicamos que o estudo da jurisprudência é super importante para a prova da PGE do Piauí realizada pela Sebrasp. Então, fazendo o estudo da legislação pertinente, na intensidade que tem que ser feita, acumulado com o estudo da jurisprudência mais atualizada da STJ, da STF, vocês vão muito bem preparados para a primeira prova da PGE Piauí realizada pela Sebrasp. Tá bem, queridos? Por hoje era só. Bons estudos e até uma próxima.